para essa tarde maravilhosa. Tudo quanto o Senhor colocar no meu coração, estarei entregando para nós nessa tarde. Abra vossas Bíblias no livro de Gálatas, no capítulo 5 e no versículo, a partir do versículo 16, o apóstolo Paulo nos ensina o apóstolo dos gentios que somos nós. Amém? Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, mas nós deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém? Podem sentar nessa tarde maravilhosa. Uma palavra poderosa aos nossos corações. Quero dizer para os irmãos que serei breve, aleluia, porque eu já senti poderosamente a presença do Senhor, as mensagens que já foi dita aos nossos corações nessa tarde, os louvores, aleluia, a oração da nossa irmã. Que Deus nos abençoe. Mas, amada igreja, o apóstolo Paulo, ele nos ensina que nós, seres humanos, vivemos em um campo de batalha. O que é um campo de batalha? É uma guerra travada, porque nós somos formados de corpo, alma e espírito. E a nossa carne luta contra o nosso espírito. Então o nosso espírito, ele quer, aleluia, que nós vivemos agora uma vida com Cristo. Mas a carne, aleluia, ela quer as coisas deste mundo. E se nós, aleluia, formos olhar para as coisas desse mundo, ou querer viver as coisas da carne, Cristo não está
em nós. Mas nessa tarde maravilhosa de sábado, o Senhor Jesus me trouxe até aqui para nos dizer, aleluia, que o nosso espírito tem sede e anseia por Cristo. Então que nós possamos estar sempre, como um dia como esse, pastor Josinaldo, ouvindo a palavra do Senhor, se alimentando das coisas do Espírito, aleluia, porque nós almejamos a nova Jerusalém, há uma cidade preparada e reservada para nós, irmão Fábio, porque Jesus disse, amada igreja, eu vou para o céu, aleluia, mas eu não vos deixarei órfão, enviarei o Consolador. Então ele disse, eu vou para o céu preparar-vos lugar. Então há um lugar para nós, igreja. Aleluia. O Senhor, o desejo de Jesus é que todo ser humano se salve. O nosso pastor Josinaldo leu a mensagem aqui de João, capítulo 3, verso 16, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para morrer pelos pecadores. Então, Igreja de Cristo, nessa tarde é motivo de alegria, porque nós estamos na presença do Senhor. Porque Jesus Cristo, Ele morreu por nós, por toda a humanidade, mesmo nós sendo ainda pecadores. Mesmo nós sendo falhos, cheios de defeito, mas Jesus morreu por nós. Ele levou sobre si todas as nossas dores, aleluia, aquilo, aleluia, que nós desejamos, aleluia, nós precisamos buscar em Cristo, aleluia, porque se nós for dar ouvido aos nossos próprios desejos, aos nossos próprios pensamentos, porque nós somos todos pecadores. Desde a queda do homem, lá do jardim do Éden, aleluia, nós herdamos o pecado. Somos todos pecadores, aleluia. Mas por um homem entrou o pecado que foi Adão. Mas por Jesus Cristo, o homem superabundou a graça. Então por Adão entrou o pecado, aleluia, contaminou toda a raça humana. O homem estava afastado de Deus, mas através da morte de Jesus, na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou. Hoje nós temos livre acesso para nós falar com Jesus. Seja no trabalho, na escola, seja você em casa, varrendo sua casa, lavando suas louças, você hoje tem o livre acesso de você dizer, Senhor, me perdoa, me ajuda, me fortalece, seja comigo, porque nós precisamos, igreja, aleluia, buscar o Senhor, porque essa luta nós não vamos vencer, não é na força do grito, aleluia, não é na força do nosso braço, nós não vamos vencer a nossa própria carne, pastor Josinaldo, as nossas próprias vontades, não é na força do grito e não é na força do braço, é quando nós saímos numa tarde tão linda como essa, como hoje, o dia de sábado, e viemos ouvir a palavra do Senhor, é quando nós oramos, pastor Josinaldo, e entregamos as nossas vidas na mão do Senhor. Então, cada momento que nós buscamos ao Senhor, aleluia, nós se fortalecemos e mortificamos a nossa carne. E o apóstolo Paulo, ele nos ensina dizendo que se nós andamos no Espírito, jamais podemos fazer agora as vontades da carne. Se nós somos guiados pelo Espírito, eu li aqui, eu sei que a igreja prestou atenção, aleluia, aleluia, da carne.
as coisas da carne o que são, e também a do fruto do Espírito. A do fruto do Espírito, se nós buscarmos ao Senhor, nós temos que ter esse amor que Cristo teve por nós, que morreu na cruz do Calvário. Imagine agora você morrer por alguém, aleluia, que está em pecado. Porque, pastor Josinaldo, muitas das vezes você querer estender amor, defender alguém que está certo, é uma coisa. Mas veja agora, Jesus morreu porque estava todo errado. Porque estava sujo, porque estava no lamaçal do pecado. Mas aí a misericórdia de Deus, que é infinita, o seu amor, Jesus morre por nós, se entrega e diz: meus filhos, aleluia, eu amo vocês, e nós temos que amar agora uns aos outros, assim como Cristo nos amou, para que assim nós vivamos o fruto do Espírito. Se nós somos de Cristo, devemos ter mais que obrigação do que viver agora os frutos do Espírito. E que frutos são esses? Amor. Devemos carregar esse amor dentro do nosso coração. Devemos ter paz, alegria.